Boa noite, queridos, tudo bem? Hoje, mais uma aula de planejamento alimentar e o assunto desta noite vai ser sobre a alimentação do escolar. Nós estamos vindo já há algum tempo estudando a importância do planejamento alimentar nas fases da vida e vamos terminar ainda com a terceira idade, com a velhice, com o idoso. Então, nós começamos com a gestação, com o lactente, a importância do aleitamento materno, o primeiro ano de vida, como se dá essa transição alimentar. Falamos na aula passada do pré-escolar e hoje vamos aos slides do escolar. Bom, gente, vamos falar um pouquinho das características dessa criança, do escolar. Quais são as características físicas e as características de crescimento desta criança? De acordo com algumas bibliografias, tá? A idade do escolar vai de 6 a 12 anos para alguns livros e para outros autores eles colocam entre 7 a 14 anos. Para nossa legislação brasileira, pensando na escola, no estudo destas crianças em idade escolar, eles consideram entre 7 a 14 anos. Mas a criança já está na escola, provavelmente essa criança hoje em dia ela já vá para o primeiro ano alfabetizada, a grande maioria delas já vai, tá? E continua aí durante a escola, essa fase aí que seria o ensino fundamental até aos 14 anos. Se nós compararmos, gente, o crescimento do escolar com as fases da vida que nós já estudamos, é preciso e é importante a gente falar que esse crescimento é um crescimento mais lento, tá? Ele é mais devagar comparado às outras fases da vida. Após os 7 anos de idade, ocorre um aumento do tecido adiposo em ambos os sexos. Então, às vezes, é aquela fase em que a criança parece que está um pouquinho mais gordinha, tá? Mas, na verdade, esse aumento do tecido adiposo já é um preparo para o estirão, o segundo estirão que vai acontecer lá quase na adolescência. Nós costumamos usar o termo de pré-adolescência, tá? No entanto, vocês vão perceber que vai ser o nosso próximo assunto, que a literatura, ela não traz essa pré-adolescência, ela traz o pré-escolar, o escolar e o adolescente. Pega todos aqueles anos ali até os 18, para vocês terem uma ideia aí. Outra coisa importante nesta fase é que já fez toda a troca praticamente dos dentes, às vezes fica alguns dentes finais ali, mas já existe a dentição permanente, tá, da criança, o que permite ela se alimentar de praticamente tudo, mas também requer bastante cuidado com a higienização desses dentes. E daqui a pouquinho nós vamos falar que um dos problemas desta fase que pode acontecer é a cárie dental. Bom, é uma criança já super desenvolvida, tá? Eu vejo aqui em casa, eu tenho 2 crianças na fase escolar, eu tenho o Pedro de 7 anos e tenho o João Vitor de 10 anos, tá? Eu percebo uma diferença nessa independência de 7 para 10, então é lógico que a cada ano que passa, né, essa criança em idade escolar, ela vai ficando mais independente, ela vai conhecendo mais o mundo, né, ela vai sendo capaz de realizar as funções do dia a dia mais tranquilamente, tá? Mas é uma criança que, digamos assim, se vira super bem, certo? Tem
uma atividade física bastante grande, tá? Diferente do pré-escolar, que às vezes não faziam coisas com tanto impacto, certo? O escolar já faz, já tem brincadeiras, já corre, quando anda de bicicleta anda mesmo, quando anda de skate anda mesmo, né? Então essas atividades, né? Essas atividades físicas acabam afetando um pouco mais o seu gasto energético, o que vocês vão perceber que permite que essa criança coma mais calorias, ingira mais calorias, tá? Lógico que trazendo para o contexto de hoje, certo? 2020, né? Onde nós estamos aqui, tem o lado negativo de as atividades físicas estarem um pouco em baixa, talvez pelo excesso de brincadeiras com computador, brincadeiras no videogame, brincadeiras no celular, no tablet. Isso pode atrapalhar um pouco essa atividade física do escolar. Mas é uma coisa aí, uma dica também para os pais, né, para trabalharem a importância de parar um pouco com isso, disso ter limite para o escolar, porque ele ainda não sabe se dar o limite, tá? Isso é uma coisa que depende dos pais incentivar a atividade física, porque eles gostam. Eu não sei também se é porque eu tenho meninos, mas eles gostam da atividade física na escola, no colégio, gostam de praticar um futebol, uma natação, eles gostam disso, tá? Em termos de trato gastrointestinal, tá totalmente desenvolvido, certo? Tá, assim, tranquilo aí essa questão de alimentação. Bom, gente, o que é complicado aqui, né? A gente já falou essa questão de troca de brincadeiras fora pelos jogos no computador ou no celular, certo? Erros alimentares vão poder se destacar nesta fase, tá? Então, comer coisas não saudáveis, mas ao mesmo tempo a importância, né, de uma alimentação saudável. Olha o que eu escrevo aqui. O acesso a uma alimentação saudável nesse período é, portanto, essencial, pois, em virtude do crescimento e desenvolvimento dos ossos, dos dentes, do músculo, do sangue, as crianças precisam de alimentos mais nutritivos em proporção ao seu peso do que os adultos. Então, eu ainda não posso negar que há uma fase de desenvolvimento e esse desenvolvimento preconiza uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. Bom, já falamos, a criança é alfabetizada, se não é, vai ser já logo no primeiro ano escolar. Ela tem esse convívio com a escola, com a comunidade escolar, que pode ser positivo, às vezes tem uma influência ruim, essa questão da imitação de alguns colegas, tá? De alguns amigos, cooperatividade, eles testam os limites, os nossos e os deles também, é muito engraçado, tá? Já dá pra gente estabelecer objetivos com o escolar, porque ele entende, ele compreende, são independentes, tomam um banho sozinhos, escovam os dentes sozinhos, trocam de roupa sozinhos. Essa independência, né? Às vezes assusta um pouco os pais, mas eles já começam a ser bem independentes. E esse soltar os filhos, né, para a independência também é complicado, é trabalhoso, é uma coisa que a gente tem que se autopoliciar, né? A gente precisa fazer, quer fazer, mas tem medo de fazer, tá? Esses dias eu pedi pro meu filho ir um quarteirão a pé sozinho, fazer uma coisa e, gente, eu quase infartei, fiquei com o coração na mão, né? Então essa independência assusta um pouco. E essa questão do formalismo,
né? De uma coisa mais formal com eles, de ensinar algumas regras. Isso o escolar já tem muito mais condições, tá? Porque ele está em processo de formação, às vezes, do que com o pré-escolar, que ainda é muito criança, criança mesmo, a gente não consegue. Bom, alguns erros eu queria destacar com vocês aqui são o excesso de alimentos industrializados, super disponíveis aí, né, no mercado. Essas crianças geralmente vão com os pais ao mercado, já tem toda essa questão de poder ajudar na compra, né? Isso é uma coisa que interfere às vezes no que eles podem comprar. Eu percebo que toda a compra que eu vou fazer, os meus filhos, eles estão juntos, se não os três, ou pelo menos algum deles estão juntos. E eles sempre pedem alguma coisa errada, tá? Dessas daqui que eu tô comentando com vocês, a bolacha recheada, suco, macarrão instantâneo, nunca pedem, mas sorvete, salgadinho, sempre pedem. Então, como a gente está no supermercado, eles estão me ajudando, estão comprando toda a compra da casa, inclusive alimentos bons, alimentos de verdade, né, que a gente brinca, eles podem escolher um alimento desses. Um. Ah, é um salgadinho? Vão escolher um pacote. É esse pacote no mês e acabou, acabou. Né? Então, assim, é duro, gente, porque esses alimentos são gostosos ao paladar, são saborosos, as crianças gostam. Então a gente tem que tentar controlar, né, a quantidade, a frequência com que esses alimentos são consumidos. Bom, tem a questão ainda da propaganda, do marketing, que nós já comentamos na alimentação do pré-escolar. Isso continua muito forte, tem muita influência dos brindes. Agora voltou na moda a questão dos salgadinhos, os tazos, né? Os jogos de futebol. Nossa, é uma loucura. Eles querem colecionar, eles querem ter. E daí só tem se você compra o salgadinho, porque tá dentro do pacote. É umas loucuras assim, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque há uma influência, tá? A gente quer tirar essa influência, a gente quer afastar essa influência, mas a mídia insiste nessa influência porque é uma forma de venda, né, gente? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bom, é preciso orientar a família para se tornar mais crítica ao que oferece a criança e ao que deixa disponível para ela comer sozinha em casa. Então, pensando que o escolar, gente, vá dos 7 aos 14 anos, 14 anos é uma criança que tem condições tranquilamente de ficar sozinha em casa, né? Muitos pais precisam deixar, nem que seja por algumas horas, precisa deixar. Bom, já que isso pode acontecer, né, com todos os pais, o que a gente precisa, pessoal? Orientar o que eu vou deixar disponível para ela comer. Porque se eu deixo disponível biscoito, bolacha, sorvete, chocolate, salgadinho, é isso que ela vai comer, tá? Então, tem que haver essa conversa e talvez limitar um pouquinho mais essa disponibilidade aí, né, de fácil acesso para as crianças, tá? É preciso ser firme para que a criança não defina o cardápio da família. Esta ainda é uma tarefa que compete aos pais, e os pais que têm que decidir e os pais que têm que influenciar, tá? Então, as crianças nessa fase têm mais acesso ao consumo de refrigerante. Eu já vou comentar um pouquinho sobre a escola, e junto com a escola vem o problema das cantinas escolares, né? E tem uma legislação já que rege o que essas cantinas devem vender, o que elas não devem vender. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa ainda muito regulamentada, né? Ou seja, as pessoas elas não seguem isso à risca como deveriam seguir. Então já é aquela fase em que a criança tem o contato com dinheiro, tem uma autonomia, conhece o valor do dinheiro. Os pais estão procurando ensinar isso para as crianças, isso é importante, tem que ensinar.
mais esse acesso, ou seja, pode ser que ela vá à cantina ou vá a algum mercadinho próximo à casa e compre coisas não saudáveis, né? Então, cuidado com o alto consumo de refri, alto consumo da batata frita, né? Não a batata como alimento, mas a batata frita, ausência de vegetais e carnes, principalmente vegetais, tá? E aumento de consumos de guloseimas e de doces. E aqui eu destaco principalmente as balas. Eu percebo que se eu deixo bala em casa, é um negócio meio complicado. Eles atacam, adoram, né? Aqui destaque aí para as balas moles, né? Com certeza. Bom, já existe o problema, né? Algumas preocupações nutricionais com o escolar, preocupações nutricionais de doença, tá? Então eu destaco algumas aqui, mas principalmente obesidade, infelizmente temos que falar, porque já existe, e com ela vem as dislipidemias, né? Nós vamos estudar melhor as dislipidemias mais para frente, e vocês vão ver que é o colesterol alto, que é a hipercolesterolemia, e o triglicérides alto, que é a hipertrigliceridemia. Então, a obesidade, junto às dislipidemias, junto à hipertensão arterial, né, que é a pressão alta, e também, por mais incrível que pareça, pode acontecer algumas deficiências, tá? Deficiência de ferro, deficiência de vitamina C, deficiência de zinco. Criança não ingere fibras, a gente já vai saber como calcula a quantidade de fibras para uma criança. E diminuição do apetite e do volume dos alimentos no início desta fase. Então, no começo pode ainda continuar aquela inapetência, mas ela é recuperada depois, tá? Até por conta do gasto energético que essa criança tem. Destaque, então, eu quis aí colocar para vocês os problemas mais frequentes, que é a obesidade, com certeza. Temos alguns locais de problema de baixo peso, tá? Por incrível que pareça, o Brasil, né, é o país dos opostos e acontece ainda a desnutrição em muitos casos e acomete crianças e é um problema seríssimo, tá? A anemia ferropriva, em consultório, eu pude atender muitas crianças com anemia ferropriva, com ferro muito baixo. Gente, foi assim, pouquíssimas as vezes, pouquíssimas mesmo, que precisamos, assim, entrar com suplementação de ferro, tá? Porque a correção alimentar já resolvia o problema da anemia ferropriva, certo? Então, tomar bastante cuidado com isso. E cáries dentárias, porque por conta dessa alimentação errada mesmo, tá? Também outra coisa, por conta dessa independência do escolar, de escovar os dentes sozinhos, não são mais os pais que escovam, e a preguiça, escovou os dentes? Escovei, escovou nada, né? Coisas assim. Também há o problema muito grande de cárie, e lembrando que já são dentes permanentes, tá? Então isso é muito triste. Então, pensando na dieta, né? Pensando no planejamento alimentar, qual que é o objetivo? Adequar a alimentação às necessidades nutricionais. Então, pensar que essa criança em idade escolar tem uma necessidade nutricional, tem uma necessidade de crescimento físico, ela está crescendo, né? Talvez de uma forma mais um pouco lenta, como eu já falei, mas esse crescimento físico existe e intelectual também, totalmente, tá na escola, né? Todos os anos aí. E orientar para uma alimentação, para uma educação nutricional mais adequada. Para quê? Para que essa educação ela se prolongue durante a vida, tá? Então isso é muito importante. Aqui eu coloquei, né, as recomendações segundo a RDA, que é um órgão americano, né? Traduzindo para vocês, são as recomendações diárias alimentares, mas que a gente utiliza porque ele é um órgão universal aqui, então a gente dá para usar. Então, quanto que ela coloca de recomendação? Lembre que eu já expliquei para vocês a necessidade de recomendação
com necessidade, né? A necessidade ela é bem específica, ela é bem individual. E a recomendação ela é geralzona, né? Elas são para todas as crianças. Então a recomendação é para meninos. Primeiro aí, de 11 a 14 anos, pega aqui de 11, tá? 2.500 calorias. Bastante a gente pensar, né? Super crescimento aí da criança. E 45 gramas de proteína, tá? Para meninas, um pouquinho menos, 2.200 calorias e 46 gramas de proteína. Um pouquinho mais por conta também aí dos hormônios e tudo mais. Nós podemos continuar usando até a fase do adolescente o método de calcular quantas calorias deve ingerir, o GEB e o GET, também pelo método do Schofield, que é o método que nós já estamos usando desde da criança com 2 anos, né? Já estamos usando há um tempinho já nas nossas aulas. Coloquei para vocês também, não vou ler, mas para vocês terem aí as necessidades nutricionais dessas crianças de cálcio, importantíssimo, de ferro, de vitamina C e de vitamina A. Também vou disponibilizar aqui um capítulo do livro, até coloco aqui, não sei se dá para vocês verem bem, né? Sobre cardápios, guia prático para elaboração, é da Sandra Chemin e da Silvia Martinez. É um livro excelente e aqui tem um capítulo dele, na verdade é o capítulo 14, tá? Que elas propõem aí, elas nos ensinam sobre elaboração de cardápios para pré-escolares e escolares. Então eu preciso compartilhar isso com vocês. E aqui elas vêm falar muito da importância do ferro e do cálcio. Tá? Então é um capítulo curto, gostoso de ler, é importante que vocês façam essa leitura também. Bom, gente, precisamos aí variar a alimentação do escolar, né? Propor para o escolar, ensiná-lo o fracionamento. É importante que ele coma várias vezes ao dia, uma criança que estuda, que tem tarefa, que tem atividades fora de casa já, tá? Eu destaquei que esse lanche da manhã ou este lanche da tarde, ele também aí pode ser substituído, né, trocado pela merenda escolar, certo? Essa merenda escolar, se for em escola pública, existe a merenda escolar. Já vou falar do PNAE para vocês, mas se não for em escola pública, existe, né, também o lanche nas escolas particulares que podem ser oferecidos pela própria escola ou podem ser levados da casa para serem ingeridos na escola. Então há essas duas possibilidades aí, certo? A preferência geralmente é definida pelo social. Então, do que as crianças gostam de comer? Das coisas que elas comem quando estão juntas. Então, essa questão de estar junto, né? Da parte social entre os amigos e a família tem bastante interferência aí na preferência alimentar para as crianças. Geralmente segue o exemplo da família, tá? Como tem o escolar, como estamos falando do escolar, ele é independente, ele tem os amigos, tem a influência aí dele ser uma esponja. Se o meu amigo gosta, eu gosto. Se o meu amigo come, eu como. Então, né, tomar um pouco de cuidado com isso, certo? E olha o que os estudos falam. Apesar de gostarem do arroz e feijão, os estudos mostram que as famílias estão comendo menos arroz e feijão e substituindo mais por tubérculos e por industrializados. Então, essa queda do consumo do arroz e feijão não é boa, gente, não é positiva, tá? Bom, continua rejeitando alimentos amargos e azedos, mas já é um pouco melhor, a família já faz uso, tá? Rejeição de folhas e legumes, mas aceita bem a alface, aceita bem a cenoura. Eu não coloquei aqui também, mas aceita bem o tomate, né? São alimentos que eles aceitam bastante. E como eu já falei para vocês que são crianças que têm uma independência, né? Eles podem aí ajudar
na família, ajudar no preparo desses alimentos, ajudar às vezes a lavar alguma coisa, certo? A participar aí da hora da refeição, tá? Recomendações para uma alimentação saudável aí. Que ela seja variada, que ela tenha a presença de hortaliças e frutas, né? Que ela dê para a criança fontes de cálcio e fontes de ferro. Então, eu não sou contra a ingestão de leites ou derivados, a não ser que seja por uma alergia alimentar. Diminuir os alimentos gordurosos, os alimentos industrializados, né? E diminuir açúcar, balas, pirulitos. Todo lugar que a gente vai com criança querem dar pirulito para essa criança, né? Salgadinhos de pacotes e salgadinhos fritos. Escola. Escola exerce influência? Exerce. A escola é o primeiro convívio social que essa criança tem. Pense, gente, que essa criança não sai para nada, ela sai para ir para a escola, tá? Então, a criança, ela copia o comportamento dos colegas. Então, isso pode ser positivo ou pode ser negativo, pode ajudar ou pode atrapalhar, tá? Então, precisa que essa criança participe, precisa que você tente, que como pai, né, tente envolver essa criança na escolha dos lanches para ir para a escola, que isso ajuda bastante. Pensando, gente, na escola pública, tá? Vocês não podem esquecer que existe o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação do Escolar, que oferece a merenda escolar para as crianças, tá? Olha o que eles estabelecem. Acho que é uma matéria que vocês já estudaram já em ERSA também, certo? Mas ele fala um mínimo aí de 350 calorias a refeição e conter 9 gramas de proteína. O que eu preciso comentar, vai ser bem rápido, porque essa matéria vocês já estudaram, é que o PNAE, gente, eles na verdade, eles não têm, o PNAE, ele não tem essa preocupação, não, essa preocupação ele não tem o comprometimento em solucionar o problema da fome dessa criança, né? Em solucionar o problema da desnutrição dessa criança. Apesar de todos nós sabermos que tem criança que só come a merenda escolar, tá? Infelizmente é. Por isso que existe o direito à alimentação escolar. Mas a visão do PNAE é oferecer alimentos enquanto a criança está na escola. Então, ainda, né, pensando na alimentação do escolar e no PNAE, que é um programa que existe já, né, há um super tempo, coloquei a data aí para vocês, desde 1954, tá? Quais seriam outros projetos que podiam ser implantados na escola? Porque a gente sabe que escola particular não vai ter o PNAE, né? Não tem esse programa de alimentação aí. Então, campanhas de orientação. Então, fazer campanha com as crianças, trabalhar projetos de alimentação saudável, tá? Isso o técnico pode estar totalmente inserido, gente. Vocês são capazes de fazer esse trabalho aqui, um trabalho maravilhoso com as crianças. Cardápio e cantina adequados à nutrição dos escolares, tá? Então, pensar, ter essa preocupação com a cantina, ter essa preocupação aí com o que vai ser oferecido e vendido para essas crianças, tirar da cantina, excluir alimentos ultraprocessados, cuidar da obesidade dos escolares, então fazer campanhas, propostas, conversa com os pais, reunião com os pais. A horta na escola funciona bastante, porque a gente pode incluir alimentos da horta para a refeição. Às vezes crianças que ficam na escola em período integral, né, que vão comer as saladas, ou trabalhar as coisas na horta serem levadas para casa, para comer em casa depois. Ter aula de culinária, mas de uma culinária, uma proposta mais saudável.
realizar na escola, dentro do ano, as festas temáticas que existem, de festa junina, Páscoa, Dia das Crianças, com alimentos gostosos e saudáveis. Então tem muito projeto, muita coisa que dá para ser feito na escola ligado à alimentação saudável do escolar, tá? Com isso também vocês trabalham aquela outra disciplina que é educação nutricional e saúde pública, ou seja, como educar nutricionalmente essas crianças. Então tem condições para isso, tá? Sugestões para o lanche das crianças, para as crianças que levam lanche, frutas fáceis de comer, às vezes frutas fáceis de descascar, como uma banana, por exemplo, ou frutas que tenham a possibilidade de serem comidas com casca, por conta das fibras insolúveis, sanduíches saudáveis que tenham proteína nesse sanduíche, tá? Como, por exemplo, um queijo, é muito importante isso, e bebidas saudáveis, água, um suco integral, um leite, né? Um suco aí mais saudável, jamais suco em pó, jamais suco extremamente industrializado, né? Então, sugestões de bebidas mais saudáveis também e nada de refri na escola, porque também não pode, certo? Existe esse documentário, né? Se vocês ainda não assistiram, é importante que assistam. Ele é legal, ele é um documentário aqui no Brasil mesmo, né? Que vai falar um pouquinho sobre a questão da obesidade das crianças na fase tanto pré-escolar quanto escolar. Bom, gente, com relação às cantinas, né? Tem que haver esse cuidado. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que as crianças elas têm fácil acesso às cantinas, muitas crianças levam dinheiro para a escola, muitos pais combinam com a cantina, olha, meu filho vai pegar lanche aqui, depois eu vou acertar todo mês, coisas desse tipo, né? Então, o que que acontece com essa criança que ingere muito alimento na cantina? Ingestão de colesterol superior ao recomendado, porque excesso de alimentos salgados, né, gente? Gordura total e saturada também em excesso, baixa ingestão de vitaminas, principalmente E, do complexo B, B6, vitamina A e o ácido fólico. Porque é difícil ter coisas saudáveis na cantina. É impossível? Não é, pessoal. Não é. Só que as pessoas não querem investir. Eu tenho um pouco de sorte, tá? Que as minhas crianças estudam em um colégio onde elas têm uma alimentação mais saudável, elas se preocupam com a dieta, né? Tem, por exemplo, a venda de frutas, tem a venda de salada de frutas, tem a venda de sucos naturais. Então, eu tenho ainda essa diversificação. Eu tenho, não é vendido refri, não é vendido salgado frito, só salgado assado, né? Mas tem lanche natural, mas nós sempre temos que orientar, porque vende bala, vende, por exemplo, um chocolate. Então, em casa, por exemplo, eles levam lanche de casa para a escola. E há uma certa negociação aí, né? Uma vez por semana, às vezes eu consigo que não seja uma vez por semana, de levar o dinheiro para consumir as coisas nas cantinas, tá? Então existe, né, toda uma legislação. Eu coloco aí, compartilho com vocês que não pode vender refrigerante nas escolas, mesmo sabendo que tem escola que vende, tá? Então toma cuidado com isso, porque é diferente, gente, o adulto querer tomar, que já sabe, que já tem discernimento, né, que toma porque ele quer, do que uma criança que ainda não tem opção de escolha, não tem como decidir isso daqui. Aqui, gente, eu coloco para vocês uma tabela que a gente tem
o IMC tanto dos meninos, no próximo slide tem o das meninas, tá? Eles vão aí da idade entre os 6 aos 18 anos. A fórmula é a mesma, é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Só que o resultado a gente tenta comparar aqui nesses valores. É legal, né? Porque o IMC, como vocês já sabem, é uma forma rápida de a gente fazer e bem tranquila. Algumas situações especiais que eu quero destacar com vocês para a gente finalizar. A primeira são crianças que possam ser aí vegetarianas, tá? Ou crianças aí que os pais seguem uma dieta vegetariana e querem que os filhos sigam também. Há problema? Na verdade, não há, mas é importante que essas crianças tenham orientação, certo? Olhe bem, segundo a Associação Americana de Dietética e a Academia de Pediatria, a criança que segue uma dieta vegetariana deve ser bem planejada e orientada para suprir os gastos de crescimento e desenvolvimento. Vocês viram que lá no começo eu falo das quantidades de proteínas para meninos e para meninas, e não é pouco, gente. Então precisa saber, ter certeza de que a dieta vegetariana vai suprir, tá, essa quantidade proteica aí. Proteica, destaco também o cálcio e destaco também o ferro que essa criança vai precisar, tá? Então, as principais deficiências eu coloco para vocês aqui, né? Cálcio, ferro, proteína e, não tinha falado, a vitamina D, certo? Então, é muito importante lembrar desses nutrientes para uma criança que segue uma dieta vegetariana. Uma outra, né, situação aí que pode acontecer com as crianças é um de jejum mal feito ou ausente. De jejum é o café da manhã, tá? Tem crianças que têm muita inapetência pela manhã e isso pode ser ruim, pode comprometer o rendimento escolar, ainda mais se essa criança vai à escola de manhã, tá? Não é legal que ela vá à escola em jejum, gente, hipótese alguma, certo? E o que acontece? Às vezes ela vai à escola em jejum, chega lá na escola, vai comer ali, comprar alimentos na cantina sem valor nutricional algum, certo? Ou uma criança que não tem rotina, ela estuda à tarde, no período da tarde, então ela acorda muito tarde e não faz café da manhã, então isso é uma coisa que tem que ser corrigida pelos pais. Constipação intestinal é uma coisa que também é comum nas crianças, né? Por quê? Pela baixa ingestão de frutas e verduras nessa faixa etária, tá? Então, o que seria uma constipação intestinal? Não é porque essa criança não vai ao banheiro todo dia. Olha que detalhe importante. São evacuações inferiores a 3 vezes por semana, tá? Mas isso acontece em crianças. Então, orientação aí é a introdução de fibra na alimentação infantil. Fibra e água. Então, coloco aqui para vocês iniciar pelas frutas, porque a fruta é melhor aceita pelas crianças, com certeza. Depois, legumes e verduras também precisa incentivar, nem que seja as que as crianças mais aceitam, tá? Mas tem que haver a presença disso na casa. Existe um cálculo em que fazemos para nós sabermos qual a quantidade de fibra que essa criança necessita, tá? Então, a fórmula é idade mais 5 gramas. Essa fórmula a gente utiliza, de acordo com a literatura, gente, a partir dos 2 anos. O adulto, vamos por aí, de 18 anos para cima, em diante, fecha em 25 a 35 gramas por dia, o adulto. Entre 2 anos até 18, vamos por assim, tá? A gente vai usar o quê? Que parâmetro? Esta fórmula, a idade mais 5,
certo? Então eu pus um exemplo para vocês aí de uma criança escolar. Uma criança de 8 anos, certo? Ela tem 8 anos, então idade 8 mais 5. Quanto ela precisa de ingerir de fibras ao dia? 13 gramas de fibra, tá? Então é muito fácil, certo? Eu coloco agora a seguir um cardápio em que eu mensurei essa ingestão de fibra, tá? Para uma criança de 13 anos. Perdão, para uma criança de 8 anos, que são 13 gramas por dia, certo? Aí eu coloquei 6 refeições ao dia, ao café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia, tá? Para ela atingir essas 13 gramas de fibra ao dia. Não é difícil, gente, não é impossível, mas é necessário. Então, chegamos aí ao final da alimentação do escolar, né? Nós precisamos, como profissionais da saúde, nos preocuparmos com a alimentação dos nossos escolares. É uma fase muito importante da vida, é uma fase extensa aí, se eu pensar dos 7 aos 14 anos, né? Dos 6 aos 12 que seja, que logo já vai para a adolescência, que vai ser o nosso próximo estirão aí, que é o nosso próximo comentário, mas é uma fase muito importante, gente. Lembrem que na infância, quando a gente fala infância, eu tenho que falar para vocês, né? Pré-escolar e escolar é onde se consolidam, né? Onde se firmam todos os hábitos alimentares dessa criança que ficarão para um futuro, né? Que lá mais para frente é possível mudar? É possível mudar, mas é mais difícil. Vai trabalhar com muito mais coisa por trás disso. Então, uma boa noite para vocês, certo? Foi muito gostoso estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre isso. E até o nosso próximo assunto, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus.